Olá, eu sou a Bárbara e o título do meu projeto foi Influência da curcumina sobre a necroptose induzida pelo vírus Zika em células de linhagem BV2 de camundongos. Bem, o vírus Zika se tornou grande preocupação de saúde global e é um tema de pesquisa após vários surtos da doença Zika em todo o mundo e após o relato de aumento dos casos de anomalias fetais, incluídos a microcefalia, que foram associados a essa doença. Alguns estudos sobre a patogênese da infecção neonatal com células in vitro indicaram que o vírus Zika provoca a destruição de células neurais e de células neuroprogenitoras, principalmente pela indução de algumas moléculas inflamatórias. A resposta antiviral, que é iniciada pela infecção do vírus Zika, ela ativa algumas vias de morte celular, incluindo a apoptose, necroptose e piroptose. A necroptose ela é uma forma programada de morte celular inflamatória, na qual a ativação depende da fosforilação da proteína MLKL, que é regulada pelo RIP, e causa, então, alterações conformacionais e a ativação dessa proteína. A MLKL, quando ativada, ela é translocada para a membrana plasmática e forma alguns canais na membrana. Então, atualmente, nenhum fármaco ou vacina antiviral específico está disponível contra a doença Zika. Então, uma nova estratégia terapêutica promissora é a curcumina, que é um polifenol natural isolado da raiz da cúrcuma longa e é estudada pelas suas ações antioxidantes, antimicrobianas, anticarcinogênicas, anti-inflamatórias e imunomoduladoras. A curcumina, então, tem uma reconhecida ação antiviral, que é principalmente sobre os vírus envelopados, como os flavivírus. Então, o objetivo do meu trabalho foi analisar a influência da curcumina sobre a necroptose, que ela é induzida nas micróglias murinas de linhagem BV2, infectadas ou não com o vírus Zika. Então, nós realizamos o nosso estudo in vitro no Laboratório de Imunologia Celular da Faculdade de Medicina da UNB. Nós trabalhamos com micróglias hipocampais de camundongo de linhagem BV2, e essas micróglias foram infectadas pelo vírus Zika, com multiplicidade de infecção 0,1 e 1, seguido, então, pelo tratamento com 0,31, 0,62 e 1,25 micromolar de curcumina. As nossas amostras, então, foram micróglias basais, micróglias infectadas com Zika e tratadas com curcumina, micróglias infectadas, mas não tratadas, e micróglias não infectadas e tratadas com curcumina. Então, nós fizemos a imunomarcação de MLKL com a fixação, bloqueio dos sítios inespecíficos e posterior permeabilização das células. Para a imunomarcação, nós usamos os anticorpos primários policlonal anti-MLKL, que é produzido em coelho, e o anticorpo secundário policlonal anti-GG de coelho, que é produzido em cabra. Nós fizemos a detecção da intensidade média de fluorescência por citometria de fluxo, e essa intensidade de fluorescência, nós fizemos o tratamento dos dados no programa FlowJo e analisamos os dados no GraphPad Prisma. Para avaliação das nossas amostras, nós utilizamos o teste de Kruskal-Wallis e o teste de Mann-Whitney. Então, o primeiro resultado que nós encontramos foi que o vírus Zika não promove a necroptose em micróglias BV2. Segundo os nossos dados, o vírus Zika em nenhuma concentração testada alterou a quantidade de células em necroptose. Após as 24 horas, a expressão de MLKL nessas micróglias infectadas com diferentes valores de MOI do vírus Zika não foi diferente daquela observada nas células basais, ou seja, nas células não infectadas. Nosso segundo resultado foi que o tratamento com a curcumina não interfere na via de necroptose nas micróglias BV2. Segundo os nossos dados, a presença da curcumina não altera a expressão da MLKL pela célula e não modifica a via de necroptose. O nosso valor do P foi de 0,9. Nós encontramos valores equivalentes de intensidade média de fluorescência para a expressão de MLKL, tanto nas células BV2 não infectadas e não tratadas, como nas células não infectadas e tratadas com diferentes concentrações da curcumina.
Outro resultado que nós encontramos é que o tratamento com a concentração de 0,62 micromolar de curcumina, ela aumenta a quantidade de mlKL ativada nas micróglias infectadas com MOI 0,1 de Zika após as 24 horas de terapêutica. Isso em comparação com a célula basal, com as células infectadas com MOI 0,1 e não tratadas, e em comparação com as células não infectadas que foram somente tratadas com a concentração de 0,62 de curcumina. Nosso valor do P aqui foi de 0,3. Então, esse gráfico mostra o tratamento com a concentração de 0,62 de curcumina e a influência da curcumina sobre a quantidade de mlKL fosforilada nas micróglias BV2. Aqui nós temos nas células basais, as células infectadas com MOI 0,1, as células somente tratadas com 0,62 de curcumina, e aqui as células infectadas e tratadas com 0,62 de curcumina. Nós fizemos a marcação com anti-mlKL e avaliamos por citometria de fluxo. E nossa conclusão, então, foi que o tratamento com a curcumina exerce um efeito cinético, dependendo da dose, com a infecção pelo vírus Zika, induzindo, assim, um aumento nos níveis de mlKL fosforilados, o qual é um importante marcador de necroptose. Então, a curcumina é uma molécula natural promissora na ação contra o vírus Zika. Muito obrigada, esse foi o meu trabalho.